Meus amados irmãos, em Cristo Jesus nosso Senhor, graças a Deus por mais um dia de vida, saúde, paz, amor, confiança em nosso Senhor Jesus Cristo e felicidade. Para a glória de Deus Pai. Nós vamos dar continuidade à explicação do capítulo 2 de Filipenses. Já lemos e explicamos Filipenses 2, de 1 a 3. Agora eu vou repetir o 4, que ficou faltando, e depois eu continuo no mesmo texto, exortação ao amor fraternal e à humildade, não é? Já expliquei em parte, e agora, depois que eu leio o versículo 4, então eu vou, se Deus quiser, não é? Que a gente não garante nem pelo daqui a pouco, imagine. Depois eu vou continuar, começar no seguinte texto, o exemplo de Cristo na humilhação, para nós estarmos conscientes de que o que Paulo disse, que nos mostrou, que Deus nos deu capacidade para, ajudado pelo Espírito Santo de Deus, nós sermos tudo aqui. A imitação de Cristo, meu Deus, vamos continuar. Vamos ler o versículo 4, em seguida eu dou a explicação. Não tenha cada um vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Nós não zelemos só pelo que é nosso, mas zelemos também para o que é dos outros. Não queiramos as coisas alheias, não é? Porque a inveja leva à cobiça, que é a mesma coisa. A cobiça leva ao roubo leva à morte, que é tudo traição, falta de Cristo, não é? Na vida daqueles que praticam essas coisas. Se nós já praticamos, no tempo da nossa ignorância, que não conhecíamos a Cristo, como diz lá em Gálatas 4, 8, então nós vivíamos sem Deus, nós estávamos possessos pelo maligno. Não podíamos nos livrar. Estávamos escravos da lei. Tentávamos obedecer os mandamentos de Deus, éramos ensinados até na nossa casa, mas não podíamos, não tínhamos condições. Por quê? Porque não tínhamos o Espírito Santo de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo ainda não tinha sofrido, morrido na cruz, sido sepultado, subido ao céu, ainda não tinha acontecido, e Ele não tinha mandado o Espírito Santo para ficar sempre conosco, até a volta de Jesus e para sempre. Nós estávamos sozinhos, à mercê do diabo. Nós não tínhamos força para fazer o bem. Só tínhamos força para fazer o mal. Então, nós já explicamos o versículo 4 do capítulo 2. Agora vamos ao texto, segundo texto, o exemplo de Cristo na humilhação. Aqui Paulo manda que nós sejamos iguais a Cristo, servos de Deus, criados em Cristo, adotados, né? Para vivermos na prática de boas obras. Ele nos limpou, lavou no sangue precioso dele, nos purificou. Quando ressuscitou, nos restaurou para Deus, o Pai, que é um só. Pai, Filho e Espírito Santo é um Deus triuno. No céu só vamos encontrar um único Deus, um único trono para um único Deus verdadeiro, os três em um só. É um mistério tão grandioso que ninguém no mundo é capaz de chegar a conhecê-lo. Deus nos dá, nos dotou da nossa experiência aquele tantinho a que nós somos capazes, não é? Com a ajuda dele. Mas no todo nós não temos capacidade. Então vamos continuar. Aliás, começarmos, não é?
nesse texto o exemplo de Paulo, aliás, o exemplo de Cristo na humilhação. Então quer dizer que nós vamos ler Filipenses 2, de 5, nosso gosto seria que desse para nós lermos até o 11, mas se não dermos, nós vamos ler até onde dá para ler e dar a explicação. Eu leio o primeiro todo e depois eu dou a explicação, se possível, frase por frase. O exemplo de Cristo na humilhação. Humilhação aqui significa na humildade. O exemplo ensina que nós tenhamos, por exemplo, aquele segmento, aquela humildade de Cristo. Veja o que aconteceu. Tende em vós, nós, não é? O mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Ele é Deus, era e será sempre Deus. Foi ele quem criou o mundo, é porque antigamente Deus não tinha nome próprio. Ele veio para substituir, aliás, por sombra do Cristo que viria no futuro, na nova aliança. Ele nasceu na velha aliança como pessoa humana e continuou 2 vezes 100% homem e 100% Deus. Vamos ver. O exemplo de Cristo na humilhação. Tende em vós, em nós, não é? O mesmo sentimento de humildade que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, todos os joelhos, né? Todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O que significa Senhor? Senhor de tudo e de todos, foi Ele quem criou o mundo. Podemos ver lá em João, de 1 a 14, que nos mostra que tudo foi criado por Jesus, pela palavra, o Verbo divino, o Filho das entranhas de Deus, o Filho do amor de Deus, o primogênito, o primeiro a ressuscitar de entre os mortos, não é, e subir ao céu. E o primeiro em tudo nos mostra que foi Deus quem criou o mundo através do Filho, da palavra. E a palavra é Cristo. É um Deus triuno, 3 em um só. Não são 3 deuses, 3 tronos, viu? Um Deus triuno e um trono só. Nós só vamos encontrar um Deus sentado no único trono, onde ele já estivera antes. Quando diz à direita, ele assumiu a direita de Deus Pai, é porque ele assumiu aquela exaltação de Pai, Filho e Espírito Santo. E o nome dele é nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, não digamos só Jesus, porque existe muito Jesus pelo mundo, uns na cadeia, outros jogando bola, etc. Não é? As mães, coitadas, nem sabem a grandeza desse nome. Então põe nos filhos. Mas o anjo disse a Maria, aquela virgem que é serva de Deus,
foi e será serva de Deus, jamais ela quis se idolatrar, ser deusa. Então ela seria o diabo em pessoa. Mas ela nunca quis se endeusar. Ela está debaixo do chão aguardando a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo para ela subir com um corpo novo e glorioso igual de Jesus, igual a todos que vão ressuscitar e subir ao céu, ao chamado de Deus lá nas nuvens, que é o próprio Cristo. Ele vem com os anjos do seu poder e todo olho verá. E estão por aí enganando que vai haver um arrebatamento antes da perseguição à igreja de Cristo. Não. O anticristo já está no mundo, dominando o mundo com seus sistemas diabólicos que deram a ele todo o poder mundial. Criou uma nova ordem mundial e aí está matando gente que ele veio para roubar a paz das famílias, das pessoas, uns com medo de se encostar nos outros. A paz, ele veio para roubar a paz, a esperança da salvação e o amor de Deus. Vão tirar Deus de circulação, o nome de Jesus. Os cristãos, muitos vão ser mortos por causa de guardar o nome de Jesus, zelar, amar, proteger o nome de Jesus. Sim. Antes a si mesmo, sim, já disse aqui, não é? Em morte de cruz. Pelo que também Deus, já li tudo, agora eu vou explicar. O exemplo de Cristo na humilhação. Não teve humilhação maior, porque a cruz foi criada desde o Velho Testamento. Por isso que ninguém chama a cruz de santa, ela nunca foi santa. Sempre foi um instrumento de morte para matar pessoas. Que quem julga é Deus. Se o ladrão rouba, mas antes de Jesus voltar, se ele estiver dando testemunho ao mundo, que é um crente fiel a nosso Senhor Jesus Cristo, que a pessoa velha dela, Jesus já sepultou com ele, e o transformou numa nova criatura, ele será tão santo como qualquer pessoa que viveu, continuando a santificação até Jesus voltar, não é? Por isso nós não devemos julgar. Ninguém tem o poder, o direito de perdoar pecados. E nem de mandar almas para o inferno, que lá ainda não tem ninguém. E também purgatório não existe, foi o Papa Gregório, se não me engano, foi Gregório II que criou. Gregório I, se não me engano. Depois eu vou ler e procurar pelo Google. Então, não tem valor de santificação, não. Porque é santo sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Foi criado por Deus e Deus tudo criou. Abençoou tudo bom, muito bom. Amém, Senhor Jesus. Olhe, sim, o exemplo de Cristo na tribulação. Tendo em vós, olhe que Paulo nos mostrou, que nós somos capazes de nos controlar, não pela carne fraca que nós temos, que nós falhamos por pensamento, palavras e obras. Nós só somos falhas, viu, meus amados irmãos em Cristo?